Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao aulão militar do Magistral Concursos. Boa noite. Deixa eu me apresentar. Afinal de contas, já recebemos a informação que nossos computadores estão processando. São mais de 10 mil alunos espalhados por todo mundo, né? Alô, pessoal da Austrália que está aí nessa virada de horário. Eu fico feliz demais com vocês aí, estando acordados nesse horário, às 7 da manhã para me assistir. Pessoal daqui mesmo, né, de BH. Muito obrigado pela presença de cada um nas suas respectivas casas, beleza? Bom, olha só, sou o Tenente Everton, você já deve me conhecer de algumas das aulas de Direito Penal, de Leis Extravagantes, de Direito Processual Penal ou Processual Penal Militar, mas hoje iremos para um aulão extremamente ligeiro, mas ao mesmo tempo objetivo, ao mesmo tempo que vai te fazer valer a pena ter entrado agora em plena terça-feira, 19 horas, ao vivo comigo. Tranquilo? De que nós vamos tratar? Não vamos tratar de direito penal, né? Uma parte muito boa de ser tratada, mas ao mesmo tempo nós vamos trabalhar matérias que costumam ser da parte especial do nosso código, cobradas em todos os concursos da carreira militar de Minas Gerais, seja no CFO, no CHO, no CFS, no EAP, no CTSP. Então, aqui estamos nós para iniciarmos essa aula, perfeito? Iremos tratar então do primeiro assunto na parte especial dos crimes contra a pessoa, no capítulo dos crimes contra a vida. Aqui já vem a primeira dica. Você costuma estudar o Código Penal como? É lendo apenas os artigos? É lendo apenas os crimes? Então foque em mim, preste atenção, lembre-se de qual capítulo faz parte do crime, de qual título faz parte do crime, pois é por meio dele que você vai conseguir lembrar, estruturar o seu estudo para que qualquer crime que caia, você saiba de onde ele está lidando, qual bem jurídico está sendo ali protegido em torno da aplicação da lei penal, perfeito? O primeiro deles é o homicídio. E a primeira coisa também que temos que saber sobre esse crime é, primeiro, o quanto é antigo, segundo, quanto é protegido a bem de um bem jurídico indisponível a ser colocado à própria pessoa, que é a vida, uma vida daquela que o Estado tem que proteger, né? Não de maneira absoluta, mas de qualquer forma, aquela primeira condicionada aos crimes da parte especial. E quando falamos dos seus elementos, só constituem duas palavras: matar alguém, onde na prova de CRS, veja só a dica, esse 121 caput é chamado homicídio simples. Então, é simples mesmo, é matar alguém. Então, esse alguém não intitula gênero, não intitula sexo, não intitula nada a não ser pessoa, alguém. Então, esse matar tem que ser acompanhado no elemento e atribuir-se ali a conduta da vontade, o dolo. Eu quero ceifar a vida, eu quero eliminar a vida, eu quero matá-lo, eu quero acabar com a vida dele. Todos esses termos podem estar escritos na historinha da sua prova do CRS. Então, você tem que focar que ela pode ou direcionar com a intenção de matar, ou dizer com a vontade de matar, com a intenção de ceifar a vida, com a intenção de acabar com a vida. E aqui, esse primeiro, chamado homicídio simples, ele corresponde a situações na prova que eu elimino por meio de não atribuir àquela conduta qualificadoras. Então, se eu não conseguir atribuir qualificadoras expressas na questão, na alternativa, eu vou atribuir homicídio simples. Então veja só, quando eu tenho questões no CRS que colocam determinadas historinhas, elas podem estar já acompanhadas de qualificadoras, sejam elas objetivas, sejam elas subjetivas, meios ou modos, ou motivos. E aqui eu me coloco a dizer para você, de forma clara, que todas as vezes que cobrou em prova, ela trouxe qualificadoras ou não se expressou delas. E aí ela quis tratar do homicídio simples. Então, homicídio simples, nós vamos ter que aprofundar e dizer assim, olha, são situações que não se correspondem a uma intenção definida como maneiras mais gravosas ou mais repugnantes. Não, nada disso. É simplesmente dizer, não tem como expresso ali na questão qualificadora, então, por eliminação, eu atinjo a condição simples, beleza? Mas quando começa a vida? Isso aqui é importante, hein? Quando começa a vida? Por quê? Porque se viramos tratar de crimes contra a vida, nós temos que pensar que a vida começa a ser protegida pelo bem jurídico lá nos crimes de aborto. E aí, quando tratamos de
crime de aborto é para começar a proteger aquela vida intrauterina, trazendo as condições de doutrina que dizem, começa a vida pela concepção. Alguns outros doutrinadores começam a vida pela nidação. Isso nós não vamos nos preocupar para a prova, embora em aulas teóricas mais profundas a gente atribui o porquê disso, a diferença disso, mas é pensarmos que a partir da concepção, ou de alguns doutrinadores a partir da nidação, eu tenho a proteção da vida, e ela ali, acoplada na parede do útero, acompanha-se o bem jurídico protegido aborto, que vai ser acompanhado até o início da vida extrauterina. Mas é estranho falar assim, né? Então vamos falar início da vida intrauterina, quando passa-se a vida extrauterina. Extrauterina é fora do útero, você está certo. Só que quando tratamos da aplicação do crime de homicídio, para isso que é considerado vida extrauterina, nós temos que trabalhar a questão do parto. Então vai começar a ser protegido esse bem jurídico, aplicando a condição penal do crime de homicídio, quando esse feto passa-se então a condição de nascituro da seguinte maneira: quando há o trabalho de parto, ao trabalho de parto, rompimento da bolsa, esses atos musculares correspondendo ali à expulsão desse feto vão ser trazidos no parto normal como início da vida atribuída extrauterina, crime de homicídio. Porém, se tratamos de uma cesárea, né, o parto cesariano, esse nome dado ao médico que inventou, aí nós temos incisões, vão ser cortadas as 7 camadas da pele ali do abdômen da mulher. Nesse caso, a primeira incisão eu já correspondo à condição de um crime de homicídio. Perfeito? Isso poderia ser uma pegadinha na prova, mas eu não acredito ser aprofundado em todas as questões de concurso nosso, não. Bom, pensando nisso, então, quando eu posso falar em morte? Quando eu posso falar que alguém morreu? Quando, pelo âmbito penal, define-se ali a morte encefálica, atribuída por laudos de médicos, pelo menos 2, em atribuições e atos em horários diferentes, não se correspondendo um ao outro, sobre as circunstâncias da morte. Nesse caso, nós estamos tratando, então, da definição da morte pelo ambiente penal. Bom, primeira dica então a ser colocada nessa questão do crime de homicídio foi dada, que é o que é vida e o que é morte. Aí eu me atribuo as situações do homicídio que são mais relevantes. Por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade, e eu vou falar assim com você porque para a prova é mais fácil, perfeito? A possibilidade de um homicídio ser chamado privilegiado, mas não esquecemos que trata-se de homicídio doloso. Então aqui eu correspondo no parágrafo 1º de vontade. Aqui eu correspondo a um parágrafo 1º de dolo, de querer agir assim. Só que eu quero matar, mas eu me atribuo a condições subjetivas que me colocam, né, em circunstâncias subjetivas abrangidas pelo motivo de relevante valor social ou moral. No caso do social, uma proteção da coletividade em torno da minha conduta, né? Eu mato o traficante do bairro que gera todo o tráfico ali dos nossos vizinhos, colocando nossos filhos a trabalhar de maneira reiterada naquele ambiente, ou o traidor da pátria, ou o político criminoso. Enquanto a condição moral já é algo privado, é um interesse particular, é a especificada morte do traficante que viciou o seu filho, é aquele estuprador que estuprou a sua filha. E aí, cuidado, dica boa, assimile essa análise que eu dei, esse exemplo que eu dei, correspondendo a uma legítima defesa. Faça uma diferença disso no seu caderno, faça uma diferença disso na sua condição, na sua condição jurídica, na sua condição de estudo. Por que que ali eu tenho diminuição de pena e por que que se eu deparar com o estuprador eu teria uma legítima defesa caso haja ali em relação a essa conduta? Importante pensarmos assim. Ou também sob o domínio de violenta emoção. Violenta emoção é essa que é provocada por um sentimento, seja ele de ódio, rancor, de amor, mas que se atribui de maneira violenta exatamente por conta desse viés aqui. Em seguida, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A provocação da vítima ali em si, embora alguns doutrinadores dizem da determinação dessa injustiça no provocar, eu correspondo aos demais doutrinadores. A condição majoritária que se diz, não pode ela se determinar com dolo a prejudicar, mas sim que ela gere ali um contexto de violência e emoção injusta. Então aquela mulher que está traindo seu marido chega em casa, né, doido, na expectativa de uma janta, né, de jantar
jantar ali cedo, já que chegou mais cedo, mas quando ele percebe ali uma toalha molhada, um chinelo totalmente molhado na beirada da casa, o cachorro não late, quando ele entra na casa, a mulher está o traindo, e quando ele depara com aquela situação, ele cria-se ali uma violenta emoção, diante do seu ódio em relação a ver aquela cena, então realiza-se ali a conduta de homicídio, podendo se atribuir ao homicídio privilegiado. Importante pensarmos muito bem nas pegadinhas de prova, uma vez que ela pode se estabelecer que isso seja uma conduta totalmente qualificada. Embora isso pareça ser, se ela trouxer que foi sob domínio de violenta emoção, é importante lembrarmos do privilégio, independente se ele atribui alguma qualificadora, ou seja, nós temos a possibilidade de um homicídio qualificado na conduta privilegiada. Basta que a qualificadora desse homicídio seja objetiva, seja mediante os modos e meios que são ali realizados. Então, eu posso muito bem matar essa esposa minha que estava me traindo no momento que eu deparei com aquele ato. Eu posso matá-la por asfixia, por fogo, eu posso matá-la de maneira cruel, mas se atribui-se a condições ali que eu consiga colocar elementos objetivos, né? Por exemplo, se você pegar um doutrinador que fala que cruel não é objetivo, você não vai poder se atribuir a isso. Então, se a prova fizesse isso, ela ia colocar com coisas palpáveis, concretas. Matou com um tipo de asfixia, um tipo de ato de concreto, né, de prática de conduta. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tinha colocado alguns desse sentido, tá aqui, sim, explosivos, venenos e outras situações que possam ser trabalhadas de maneira concreta, perfeito? Bom, continuando as nossas disposições, perceba o seguinte, eu trouxe então a possibilidade do homicídio privilegiado qualificado. Situação essa que a própria jurisprudência, né, o próprio STF já disse que não cabe aplicar-se a condição hediondez para esse tipo de conduta. O problema todo é que você tem que lembrar que isso aqui é uma diminuição de pena, então não é isento, é reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, cuidado, embora tenha a condição de perdão judicial no homicídio, aqui não trata-se de um perdão judicial, e sim de uma diminuição de pena por conta dessas circunstâncias que você provocou o seu crime doloso, perfeito? Bom, já no parágrafo 2º, você tem as condições qualificadas, e essas qualificadoras, elas se atribuem pelo mediante, pelos motivos ou pelos modos. E aqui, o que mais se tem para nós de análise de concurso, para a prova, é lembrarmos das mais atuais. Essas clássicas, elas costumam se corresponder apenas com determinações literais. Dizer que o indivíduo matou de forma cruel, o indivíduo matou de forma com asfixia, com explosivo. Então, a única dica importante que eu vejo numa situação de aula rápida, objetiva, é essa da tortura. Por quê? Não misture vontades em relação às condutas crime que os bens jurídicos protegidos podem ocorrer. Se eu quero torturar e acabo matando, essa condição pré-dolosa provocada diante da conduta da tortura que resultou na morte, ela vai se atribuir à lei de tortura 9455 de 97. Mas se eu quiser matar torturando, aí eu me atribuo ao homicídio qualificado pela conduta de tortura. Então, pegar agulhas e enfiar debaixo da unha de alguém até ela morrer sangrando é homicídio qualificado por tortura. Torturar alguém colocando agulhas debaixo da unha para obter uma confissão e ela acaba não confessando, eu vou colocando agulhas até o momento que ela causa uma hemorragia e ela morre, eu tenho tortura com resultado morte. Isso tem diferença, perfeito? Quando atribuímos aqui outras situações relevantes de qualificadora, eu já vou ali me trazer a audácia, né, de pularmos esses outros incisos e falarmos do feminicídio. Situação essa muito comum sendo cobrada no nosso meio, exatamente, primeiro, pelas estatísticas, pelo alto número de homicídios que tem essa correlação com essa qualificadora, aí pelas situações que são cobradas em prova. Se não, vejamos. Você vai ter na doutrina doutrinadores dizendo que é uma qualificadora objetiva, basta ser do sexo feminino, que se eu condiciono ali qualquer outra qualificadora, mas se atribui a condição do sexo feminino, eu poderia colocá-la como qualificada. Você já vai ter outros doutrinadores que vão atribuir ela de maneira subjetiva, dependendo ali das condições do parágrafo 2º A. Eu correspondo à ideia de que esse inciso, ele quer fazer uma relação com a Lei Maria da Penha, quando ela fala lá gênero feminino, e aqui fala do sexo feminino.
Ele quer aqui atribuir o pré-projeto de lei que teve esse acréscimo de 2009, que trouxe a seguinte circunstância. Olha, de 2015, desculpa, quando eu quis atribuir a condição do sexo feminino, eu quis mostrar que as situações de fragilidade, as situações que a mulher não consegue colocar o ápice de resistência de maneira igualitária, ou seja, eu terei que tratá-la desigual dentro das condições de alcançar a igualdade. Então, eu trato os iguais com igualdade, mas eu tenho que tratar os desiguais com desigualdades para que eles alcancem a igualdade. Então, se atribuiu aqui ao inciso 6º que essa razão da condição não é pelo fato dela ser um sujeito passivo, mas sim por ela, no momento que ela está sujeito passivo, as condições do sexo feminino irão colocá-la em situações de menor disposição de resistência, de maior sensibilidade nas reações, de circunstâncias de prejudicar ali a sua possibilidade de resguardo, de garantia, de proteção do bem jurídico. Então, veja só, se eu tenho uma situação de Maria da Penha, eu vou se atribuir aqui ao inciso 6º, porque ali se vislumbra essa dificuldade de igualar as condições da mulher ao homem, aonde a condição histórica, cultural que se estabelece é da insubmissão da mulher em relação ao homem, é a condição do homem à mulher. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eu estou falando? Porque as situações que não vislumbrarem isso, eu não vou poder atribuir essa qualificadora. Veja só, se eu tenho uma necessidade de pegar um empréstimo no banco, a hora que eu chego no banco, eu pego o empréstimo, esse empréstimo é negado pela gerente, e quando eu vejo por mim, a gerente é uma mulher, quando eu estou ali discutindo para ela por que eu negar daquele empréstimo, eu não estou discutindo com a mulher, eu estou discutindo com a gerente. E quando eu a mato, eu estou matando a gerente do banco. Eu não estou matando a condição da mulher. Ali não é um indivíduo misógino, né? Não é o indivíduo ali que necessariamente repudia-se a condição de mulher, ou se tem ali atribuído um menosprezo, ou muito menos a condição do sexo feminino. É a gerente. E como nós não temos qualificador de gerenticídio, nós podemos atribuir ali unicamente qualificadoras diferenciadas da questão objetiva. Quer ver um motivo? É um motivo fútil. O que você acha? Não forneceu um empréstimo, vai morrer? Pode ser um motivo fútil, né? Ah, não, ele queria com aquele empréstimo arrecadar algum tipo de vantagem, alguém falou com ele que teria algum tipo de vantagem, então um motivo torpe, então isso poderia ser colocado ali de maneira diferente. O que você não pode imaginar é que é a mesma coisa daquele homem que chega em casa cansado à noite, buscando aquela alimentação noturna masculina, que é a janta. Quando ele chega ali, ela não existe, e quando ele vê, ele questiona a mulher diante daquele âmbito cultural e antigo, né? Fala assim, cadê a janta? Acreditando naquela condição de submissão da mulher, da qual ela responde e fala assim, não fiz, estava vendo Big Brother, era de noite do paredão, como é que eu ia fazer janta? Essa situação é que provoca toda a condição masculina dele se impor à condição do sexo feminino, e em razão disso, que mulher deveria fazer janta, ele a ataca e a mata por asfixia, condicionando ali pelo menos 2 ou 2 qualificadoras, né? Tanto por asfixia, qualificadas de forma objetiva, quanto pela condição do sexo feminino. Mas o que é a condição desse sexo feminino que nós podemos falar? Considera-se razão da condição do sexo feminino quando o crime envolve. Então isso aqui foi aquela situação que alguns doutrinadores falam, olha, eles não colocaram esse parágrafo segundo à toa, eles estão colocando ele ali exatamente para estabelecer a condição objetiva da qualificadora. Eu acho que tem um lado interessante nisso aí, porque na nossa prova, que é a literalidade, ela tem que realmente atribuir isso aquilo ali, ó. Só que quando ela caiu cobrando isso aqui, ó. Volta na tela para mim. Porque quando ela caiu cobrando exatamente isso aqui, ó. Ela trocou isso aqui e colocou gênero. Isso, inclusive, foi uma questão da prova do CFS. E estava errado. Pois aqui é do sexo feminino. Perfeito? É do sexo feminino a que ponto? A que ponto que a condição jurídica diz que só vai ser da condição do sexo feminino se tiver um RG mesmo que é do sexo feminino. Perfeito? Isso é a condição jurídica, tá? É a condição psicológica, nada disso não. Bom, e aí quando a gente atribui a última qualificadora aqui, nós temos a autoridade de agente descrita 142 e 144. Qual que é a pegadinha de prova aqui? Lembramos que o único parente que não é consanguíneo, que está abarcado essa qualificadora em proteção, aquele militar, aquele policial, aquele agente de segurança, que realiza
uma atividade e que provoca então um crime, diante dessa função ou decorrência dela, será o seu cônjuge ou companheiro. Somente o cônjuge companheiro. O restante, teremos parente consanguíneo atribuídos ali até o 3º grau. Então, temos que lembrar até essa condição de grau, o qual eu coloco ali no nosso resuminho, que até o tio vai ser protegido. E aí, quem assiste nossas aulas aqui no Magistral sabe que nas nossas aulas teóricas eu explico essa árvore toda distribuída ali de parentesco consanguíneo para poder te ajudar. Perfeito? Bom, então, não se esqueça, aqui nós temos qualificadoras. E no parágrafo 2A, as razões dessas qualificadoras da qualificadora do inciso 6º, que é quando atribui violência doméstica e familiar, e aqui é observar a Lei Maria da Penha mesmo, aquilo que se estabelece a condição de gênero, na condição de violência, onde ela pode ser colocada como motivos, né? Para violência do patrimônio, violência sexual, violência física, isso provocar essa condição. E essa aqui, ó, essa ter condições de vínculo com a mulher, óbvio. Essa sem nenhum vínculo. Essa é menosprezo mesmo, essa é discriminação, essa muitas vezes se atribui a condições sociológicas, né? Ideológicas. A mulher não pode trabalhar, aí um indivíduo vê uma mulher trabalhando e mata ela. A mulher não pode estar trabalhando, a mulher tem que estar em casa fazendo a janta, tem que cozinhar o feijão durante o dia inteiro, né? Afinal de contas, a única forma dele cozinhar direito, tem que fazer não sei o que, não aceita panela elétrica, tem que ser panela que demora a fazer o arroz. Então, essas situações podem provocar, muitas vezes, essa condição do menosprezo, a discriminação. Então, cuidado. Vários alunos já me mandaram assim, aquele cara que força a mulher a ficar com ele na balada e no final da balada mata ela porque ela não quis ficar lá, poderia se atribuir isso? Claro que poderia. É aquela condição de realmente colocar a condição de mulher que ela tem que se colocar submissa, tem que aceitar ficar com aquele homem. Isso poderia ser colocado sim, sem problema nenhum. Perfeito? Bom, e aí as outras condições que podemos considerar para a nossa prova, aqui no homicídio culposo, eu tenho como um respaldo rápido a dizer para você o seguinte: não se esqueça que dentro da bancada de crimes de homicídio, atribuídas ali qualificadoras, aumentos de pena, você tem a possibilidade de uma pena de detenção. Quando? Quando traz homicídio culposo. Então, homicídio culposo, na condição de imperícia, imprudência e negligência, elas trazem a circunstância de detenção. Lembre-se que culposo, ela é atribuído pela doutrina a condição explicativa da circunstância de imprudência, imperícia e negligência, mas você tem que lembrar que isso está colocado na parte geral do Código. Então, por mais que a doutrina fale, quando fala culposo, está atribuindo a imprudência e negligência, você tem que lembrar que a própria condição da parte geral estabelece que vai ser um crime culposo quando é por imprudência, negligência e imperícia. Perfeito? Bom, e aumento de pena. Não esquecer que o parágrafo 4 é um parágrafo 4 econômico. Eu tenho aumento de pena no homicídio culposo, nas condições de profissão de arte e ofício, atribuídos à questão da imperícia, não é isso mesmo? E você tem ele economizando, porque depois desse ponto aqui, é e será aumentos somente para o homicídio doloso. Então, cuidado, num parágrafo só, eu estou atribuindo aumento para o homicídio culposo e aumento para o homicídio doloso, e não se esqueça que aqui atribui ao maior de 14 ao menor de 14 ao maior de 60 na condição dolosa. Vai cair na sua prova, aumenta apenas o homicídio culposo quanto é contra idoso maior de 60 anos. Mentira! Aqui é só doloso, tem que ficar prestando atenção nisso aqui, beleza? No parágrafo 5º, quem assiste minha aula sabe que eu explico esse parágrafo 5º através de uma atriz global famosa, né, Cristiane Torlone, só que aqui no nosso resumo a gente vai trazer o seguinte: não se esqueça que só poderemos ter diminuição de pena? Não! Nós só poderemos ter uma escusa absolutória, nós vamos ter um juiz deixando de aplicar a pena, trazendo a condição de perdão judicial, quando essas consequências da infração, o próprio autor, de forma tão grave, é atingido que torna desnecessária a sanção. Só que aí, eu falei tudo sem falar o principal para a prova. É no homicídio culposo. E vai cair o homicídio doloso lá, e você vai ficar maluco. Mas era isso? Tinha certeza? Aí era o doloso que estava escrito lá, você se deu mal. Né? Parágrafo 6º, não se esqueça da condição de aqui não ser uma qualificadora. Já que eu na prova 2 vezes, falando que isso aqui era qualificadora. E sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um aumento de pena. É fracionado. Não é uma nova pena grave. Não é uma nova pena diante de uma circunstância. É uma circunstância que provoca um aumento de pena. Isso lá na dosimetria da pena tem diferença. São em momentos diferentes que vai ser feita essa análise de dosimetria, vai mensurar quanto que o indivíduo vai ser punido, beleza? Bom,
Pensando nisso, chegamos aos aumentos de penas famosos que já caíram em prova, mas como foram atualizados em 2015, temos que atribuí-los nas condições que se alteraram, né? Inseriram em 2015 e se alteraram em 2018. Vejam só, não se esqueça, aumento de pena no caso de feminicídio. Então, eu preciso que a qualificadora tenha sido atingida naquela historinha e que seja colocado um aumento de pena na historinha ou se aplicada a condição de aumento de pena, para lembrar que é durante a gestação nos 3 meses posteriores ao parto. Então, não é 6 como licença maternidade na polícia por exemplo. Então, cuidado. Contra menor de 14 ou maior de 60 anos com deficiência e portador de doença degenerativa que acarrete condições limitantes ou de vulnerabilidade física ou mental. Aqui se atribuiu mais amplitude sobre o que seria a deficiência, colocou situações até mesmo de degeneração ou de doenças que vão ser prolongamente reduzidas a capacidade de resistência. É isso que aqui está dizendo. Então, cuidado com essa questão de idade. Aqui não se atribui somente ao feminicídio. Lembre-se que lá no homicídio doloso, no parágrafo 4º, já se coloca esse tipo de aumento de pena, mas aqui é para a condição específica do feminicídio. No 3, na presença física ou virtual. Então, cuidado no momento que você chega em casa, sua mulher ainda não fez janta, você fica nervoso, querendo matá-la, e ela diz que está fazendo ali uma videoconferência com a mamãe. Vocês estão fazendo conferência com a mamãe. Mamãe é sua sogra, e sua sogra é exatamente aquela mulher da qual ela está inserida na descendência. Ela é necessariamente ali a ascendente dela. Então, cuidado, se os seus filhos estiverem presentes, se a sua sogra estiver presente, mesmo que virtual, pode se atribuir à condição do aumento de pena. No inciso 5º, no inciso 4º, é uma condição que foi incluída em 2018, que é quando mata-se, quando gera essa qualificadora, mas esse indivíduo estava, quando da conduta, descumprindo as medidas protetivas de urgência. Então, é aquele indivíduo que realiza as condutas ali, de descumprir as medidas protetivas. Inclusive, tem crimes desses, de descumprimento, lá na Lei Maria da Penha, acrescentada depois que a lei foi criada. Só que você tem que lembrar que aqui eu tenho esse aumento, mas a mulher, nesse homicídio, está se atribuída a vontade do homem de matá-la, gerando a qualificadora e gerando esse aumento de pena por conta do descumprimento. Perfeito? Tranquilo? Cuidado, que isso é uma boa possibilidade de prova. Ué, por que é uma boa possibilidade de prova toda essa condição de feminicídio? Eu não sou da polícia, eu entrei aqui, estava aqui de boa, entrei nessa live. Deixa eu te contar um negócio. A polícia tem batalhão específico, né, chamadas companhias independentes aí, para prevenção à violência doméstica. Então, você pode ter certeza que o foco dela está bem nessa condição do feminicídio, embora você pode confundir com crimes, né, com os crimes relacionados à violência doméstica que estão no parágrafo 9º do 129, que não é só a mulher como vítima. Cuidado com essa pegadinha lá no lesão corporal também. Hoje nós não vamos falar disso não. E aí a gente chega no artigo 122, muito recentemente alterado, e muito bem alterado, uma vez que nós temos que nos atualizar nos bens jurídicos quando vai se estruturando, né, tecnologicamente, os autores. Por quê? Agora eu tenho um tal de automutilação, e essa automutilação é da seguinte forma: é aquelas brincadeirinhas, aqueles joguinhos, né, da baleia azul, né, daquela boneca lá, ou de situações de desafio, né? Eu desafio que eu consigo cortar meu braço. Olha que beleza, deixa eu tentar desafiar cortar meu pescoço aqui. O problema todo é que se é feito diante das redes sociais, provoca ali em condições, né, de coletividade atribuída ali às ações. Então vai ter gente querendo desafiar e cada vez mais, até provocar ali a condição do bem jurídico vida, né? Então vamos lá. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar a automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então, o que se atribuiu aqui foi um acréscimo do ato de automutilação, da qual você vai realizar esses verbos, mas você quer que o indivíduo se automutile. Mesmo que não se coloque ali a condição direta à morte, ela pode ser um resultado pré-doloso. Então, imagine só, quem está instigando, induzindo, auxiliando a suicidar, ele quer de maneira indireta que a pessoa morra. Só que ele não realiza nenhuma conduta dos atos de execução. Na verdade, podemos dizer da melhor maneira assim, ele não realiza nenhuma conduta que gere atos de execução. Então, é importante não confundirmos isso com homicídio na seguinte hipótese. Aqui, eu não tenho nenhuma conduta na ação
de delito de homicídio, porque eu não inicio nenhum ato de execução. Eu não puxo disparo, não seguro a corda, eu não chuto o banquinho. Eu instigo ele a subir no banco, a pular. Eu induzo ele a subir na corda e a pular amarrado no pescoço. Eu empresto a corda, eu empresto a arma. É isso que ali se atribui ao crime. Na automutilação, da mesma forma, eu entrego o gilete, eu conto como corta, eu explico qual que é o corte, eu falo a altura do corte, eu induzo ele a cortar, a se cortar, arrancar um dedo, arrancar um braço. Essa é a disposição. E aí, preste atenção, retirou-se a condição que antes na lei existia. A lei antes, ela existia um resultado material, ela exigia um resultado material de pelo menos a lesão corporal grave, aquele que você instigou, induziu a prática ali da conduta do suicídio. Agora não tem mais, agora é um crime formal. Agora basta que eu induza alguém a suicidar, basta que eu instigue alguém a suicidar, pode trazer a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Por que disso? Porque as situações de redes sociais, elas podem fazer com que o indivíduo que tem alguma influência sobre alguém consiga, mesmo virtualmente, fazer com que a pessoa possa ir buscar o suicídio. Então essa amplitude na conduta ali que pode ser realizada que trouxe essa disposição. Lembrando que se a automutilação ou tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, eu tenho ali nas condições, né, relacionadas aos termos do parágrafo 1º e 2º, uma reclusão de 1 a 3 anos. Então você vê que ela pode estar até no juizado especial aqui, ó, e aqui cabe só suspensão condicional. Você vê que a pena vai aumentando de acordo com esses resultados. Então gerou-se aqui lesão corporal grave ou gravíssima, eu vou ser trazido para uma pena maior. Em contrapartida, quando eu trago no parágrafo 2º, olha só que interessante, nós temos se o suicídio se consuma, então ali eu tenho que trazer a busca do instigar e induzir gerando o suicídio vai ter que acontecer, né? E aí eu trago a pena de reclusão de 2 a 6 anos, não havendo nenhum tipo de suspensão. E aí, quando eu trago de automutilação, resulta morte. Aí, eu queria automutilação e resultei morte. Aqui é préter doloso. Aqui é dolo na minha consciência e culpa no que acabou resultando. Mas mesmo assim serei punido, porque aqui eu já tenho atribuição de pena quanto a esse resultado. Aqui, no condição do suicídio, é exatamente o que eu queria. Então, também se atribui ao meu resultado. Lembre-se, quem suicida não tenta suicidar, desculpa, né? Quem tenta suicidar não pratica crime algum. Aí o aluno deve estar rindo aí. É claro que não. Então busque em outros países para você ver que tem estado que até ajuda você a acabar de morrer. Aquele que tenta suicídio tem pena de morte, né? Você pode pesquisar lá, acho que na Malásia que é assim, né? Ou já foi. O importante é que você pensar que essa circunstância, na condição nossa de prova, trouxe detalhes atualizados. Que, ó, a pena é duplicada, então vou pegar aquela pena e dobrar ela, multiplicar ali por 2, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então lembre-se, né, o egoístico lá, eu faço meu irmão se matar para eu poder ter minha herança, não é isso mesmo? Ou necessariamente, na questão torpe, eu faço a condição de um justiceiro, né? Faço crianças suicidarem ali em prol de, dessa forma, desocuparem um barraco para poder morar, né? Ou a condição fútil, né? Eu posso falar lá que, olha, eu vou fazer um indivíduo suicidar porque necessariamente ele é feio e eu não acho interessante ele sobreviver, né? Se a vítima é menor ou tem diminuído por qualquer causa a capacidade de resistência. Vamos lá, esse inciso segundo eu vejo preocupação com ele na prova, sabe por quê? Preste atenção nesse detalhe. Nesse caso aqui, preste atenção nesse detalhe. Nesse caso aqui, eu tenho uma não plena capacidade. Então, ele não tem plena. Não tem plena capacidade. Mas ele tem alguma capacidade. Então, aproveita que o indivíduo está bebendo alguma coisa, aproveita que o indivíduo esteja ali com seus 16, 17 anos, né? E pode ser atribuída ali a condição exatamente dessa não plena capacidade. O problema vem à medida que eu percebo que o legislador quis colocar outras situações que a doutrina já previa. Veja só. A pena aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computador, de rede social, transmitida em tempo real. Então, trouxe a condição do aumento até o dobro, sabendo que essa rede mundial de computador ela pode favorecer a automutilação ou induzimento ao suicídio. Nos aumentos de pena metade, só a gente é líder ou coordenador. Então, eu vou aumentar em metade a pena quando eu atribuo aquela condição de autoria a alguém que é o sujeito mentor daquela façanha da automutilação ou do suicídio. Aí,
Lembra da plena capacidade? O que quis o legislador? Trazer o que a doutrina já se estabelecia para a literalidade. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 ou contra quem por enfermidade mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou não pode oferecer resistência, ele responde pelo crime descrito no parágrafo 2º do 129. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Lesão corporal gravíssima. Então, veja só. No parágrafo 1º, aqui, ó, se ele é provocado e gera lesão corporal, eu tenho que me colocar aqui as condições desse parágrafo 2º da lesão corporal gravíssima, exatamente porque eu estou realizando as condutas não em relação a quem tem capacidade, e sim a um incapaz. Então, vai se atribuir ao crime que eu queria praticar, mesmo que ele tenha praticado de maneira integral, mesmo que eu não tenha de maneira direta realizado a conduta. Estou ali instigando, estou ali induzindo, estou ali mandando automutilar, mas como é menor de 14, eu vou me inserir ao crime de lesão corporal gravíssima. Perfeito? Da mesma forma, se o crime trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14, lembra do parágrafo 2º? Aquele da morte. Quem não tinha o necessário discernimento responde o agente pelo crime de homicídio. Então, é para entender exatamente isso, aquilo que a doutrina já dizia. O indivíduo não tem capacidade, ele é incapaz. Se eu realizo de maneira indireta que ele faça a sua própria morte, eu estou o matando de maneira direta. Por conta da falta de capacidade, por conta da condição de incapacidade desse indivíduo. Ah, porque ele é inimputável? Não, não é ele autor aqui agora ele é vítima. Ele não tem capacidade de discernimento sobre o fato. Perfeito? Tranquilo? Bom, considerando essa disposição, a gente vai para um terceiro crime. E esse terceiro crime, ele é antigo, ele tem as suas ressalvas, ele tem os seus debates, mas a nossa prova, ele nunca teve discussão, porque a nossa prova é literal e ela atribui-se da seguinte maneira. No infanticídio, eu tenho um homicídio que é praticado pela mãe contra o seu próprio filho, mas aí eu tenho que olhar as pegadinhas de prova. Então, as pegadinhas de prova estão aqui, ó. Ela vem numa influência, numa condição determinada, de maneira ali psicológica, né, que se insere no estado puerperal. O estado puerperal é um ambiente do parto onde gera-se um lapso de tempo mediano ali entre o início do parto e logo após, que coloca a condição psicológica da mulher, né, uma condição chamada puerpério, que a oscilação hormonal súbita, ou repentina, ou exagerada, ou sem estabelecer-se ali as condições padrões, podem provocar esse distúrbio, esse colapso do senso moral. Ela não tem condições morais psicologicamente por conta do senso. Não é porque ela ficou imoral, é porque o senso de moralidade dela se perdeu. Ao ponto que matar o filho pode ser uma condição positiva, pode ser uma condição favorável, certo? Ela pode olhar aquele menino e falar assim, tá tranquilo, tá favorável, e fazer a prática da morte daquele menino. Só que tem um detalhe, é o próprio filho. Então, ela tem ali que matar o próprio filho. É um crime de mão própria. Bom, você vai ter doutrinadores aí, né, os mais antigos, né, do Damásio, né, o Sungri, falar assim, gente, se o pai não pode ter um estado puerperal, então o pai, por mais que no concurso de pessoas estabeleça que ele possa se inserir aos caráteres elementares do crime, ele não vai ser punido por infanticídio. Só que os doutrinadores mais atuais falam assim, não, eu não posso pensar assim, senão tem que pegar o artigo do concurso de pessoas e meter o pé nele, o que não pode ser colocado. Então, quando o pai ajuda de maneira auxiliar, de maneira ali, também direta, ele pode se atribuir ao crime de infanticídio por concurso de pessoa. O que nós não podemos deixar de ter ali é a mãe junto. Agora, para a nossa prova, ela sempre foi mais serena nisso aí. Ela sempre colocou a condição da mãe. Só que aí, qual que é a pegadinha? Se a mãe, sob estado puerperal, for lá nas incubadoras, for lá na maternidade, lá na sala de maternidade, onde tem um monte de menino parecendo joelho, aquele monte de menino lá, tudo parecendo joelho, e mata um menino, mesmo que ela não tenha matado o próprio filho, ela falou, nossa, enganei de menino, matei, foi fulano, meu Deus, eu queria matar meu próprio filho. Aí nós temos a condição de erro sobre a pessoa, né, lá na parte geral, que estabelece que essa mãe vai ser punida pelo crime de infanticídio, como se ela tivesse matado o seu próprio filho. E isso poderia ser uma pegadinha, e boa, né? Então, cuidado. Então, se cair que mãe mata o seu próprio filho,
enquanto o pai estava ausente de casa, é infanticídio. Não, não é. Cadê o estado puerperal? Se não tiver estado puerperal, mas se tiver lá assim, um estado quase puerperal, mas aí se for um estado quase puerperal, é a mulher do dia a dia, é a mulher da TPM. Essa aí não faz diferença não, essa aí é o normal, essa não adianta não, é 30 dias do mês com 28 dias, então não adianta. Aqui tem que ser estado puerperal, certo? Estado puerperal, eu acredito que é quase aquela situação quando ela está de TPM e você não chegou com o chocolate para poder fazer a janta. Isso seria mais ou menos aqui, nessa média. Só que a prova não brinca com isso, porque cada mulher vai ter uma quantidade de chocolate. Vai ter mulher que você vai levar um caminhão e não vai adiantar nada. Vai ter outras mulheres que você vai levar um chocolate só, mas é caro, aí vai adiantar. Então, entenda, tem que ser escrito ali estado puerperal, senão não vai resolver. Beleza? Então, entenda. Aqui e são essas pegadinhas, por quê? Que pode falar assim, ó, no crime de infanticídio, embora seja um crime praticado pela própria mãe com o próprio filho em estado puerperal, a pena será de reclusão. Não lembre-se que a pena de detenção de 2 a 6 meses pode te dar ali uma apertada na prova. Beleza? E aí chegamos ao nosso último tema, nosso último assunto, sobre o crime de aborto. E o crime de aborto, o que mais podemos nos preocupar são com as diferenciações das condutas. Uma vez que nós tratamos do 124, uma conduta específica para a gestante. Então, quando eu falo conduta específica para a gestante, é o seguinte: seja ela consentindo, seja ela provocando em si mesma. Então, veja só. No 124, ele está criado, está gerado ali para punir a mãe. Ué, mas tá, é no aborto, e aí? Então, ela está ali para punir a mãe que provoca a morte do seu feto na condição intrauterina. Então, cuidado com esse lapso de tempo da mãe tirando o neném, já em trabalho de parto, em estado puerperal e provocando infanticídio. Ou sem estado puerperal, provocando um homicídio. Então, cuidado com isso. Perfeito? Aqui, então, é provocar aborto de si mesmo, ou consentir que outro lhe provoque. Quando ela está consentindo que outro lhe provoque, eu preciso atribuir o crime ao outrem. Mas lembre-se das condições de erro. Lembre-se que ela pode ter realizado alguma conduta ali que faz com que o indivíduo provoque um erro determinado por ela. Chama o erro determinado por terceiro. Você tem que olhar essa condição lá no artigo 20 e seus parágrafos. Situações que ela pode muito bem chegar com alguma coisa lá falsificada ou determinar só o erro do médico para que o médico faça um aborto acreditando estar certo e não está. Então, pegadinhas importantes ali da parte geral. Aqui é lembrar que a única dos crimes de aborto que tem pena de detenção, exatamente porque eu estou atribuindo somente a condição da gestante, é provocar aborto em si mesma, ou consentir que outro lhe provoque. Então, a possibilidade de concurso de pessoas aqui, ela é eliminada. É porque são situações de crimes que não haverá o concurso de pessoas pela distinção das condutas e as condições específicas delas. Então tem que ser tomado cuidado exatamente sobre esse fato. Como se estão tratando de uma autolesão necessariamente na gestante, eu vou ter ali uma pena de detenção específica para essa condição dela. O feto está com ela ainda assim quer tirar esse feto, então vai ter uma pena menor. Quando você fala de 125, você tem o provocar aborto sem o consentimento da gestante. Nesse caso, eu tenho uma situação que eu atribuo exatamente essa condição do discernimento. Por quê? Porque quando há esse sem consentimento, o próprio legislador achou tão subjetivo que ele colocou o parágrafo único. Veja aqui comigo aqui embaixo, ó. Aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, o salto 126 vem para cá, ó. Se a gestante não é maior de 14 anos, ou seja, ela não tem capacidade de discernimento, ela não sabe nem o que é consentir, ela não tem ideia do que é ter o filho. É por esses outros motivos que a gente entende agora, porque com a menina de 10 anos, quando ela é estuprada pelo próprio tio e se atribui se ele é condição de abortar ou não, isso leva-se ao jurídico, isso leva-se ao judiciário para poder ser determinado, porque você percebe que ali você não tem capacidade de entregar isso a ser colocado aos seus representantes legais, porque todos ali colaboravam para aquele ato acontecer do estupro. Então, ninguém lhe mereceria, de uma condição jurídica, a disposição para autorizar ou não um aborto. Então, teve que ser por um âmbito jurídico. Nós estamos tratando de uma criança, né, de uma capacidade plena, absolutamente plena, de não ter ela ali atribuída ao discernimento. Então, veja só.
ou é alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, cuidado com situações, por exemplo, na fraude, que não tem uma violência estabelecida, mas ela é condicionada às circunstâncias que o indivíduo retira da gestante a possibilidade de consentir. Então, imagina aquele namorado que pega o resultado do exame lá no laboratório antes da gestante, verifica que está positivo, já busca o veneno abortivo, já coloca o veneno num copo e entrega para ela e fala assim: eu vou te contar o resultado desse exame depois que você brindar comigo. E quando ele então brinda, ela toma o veneno abortivo sem saber que está tomando e acaba provocando um aborto. Então, entenda essa disposição. E aqui nós temos uma pena que é a maior dos crimes de aborto. Então, por isso que eu sempre falo essas pegadinhas: pena maior, pena menor, que é a de aborto sem o consentimento. Então, aqui eu não atribuo nenhum tipo de pena ou crime para a gestante. Aqui ela não tem condições de ter uma coparticipação ou uma disposição distinta de conduta. Em contrapartida, no 126, você tem o provocar aborto com consentimento da gestante. E aí, quando fala-se provocar aborto com consentimento da gestante, é muito importante estabelecer que, se esse consentimento é ilegal, eu atribuo à gestante aqui o crime do 124 e aquele que a realizou o crime do 126. Everton, entendi. Nessas disposições, então, eu estou colocando atribuições à gestante na sua conduta específica e naquele que faz a conduta específica dele. Exatamente. Por isso que a pena é menor. Por isso que a pena é menor. Perfeito? Bom, constituindo essas disposições, eu vou para outros pontos importantes aqui agora. Quais são as situações? Consigo passar aqui? As situações de forma qualificada. Veja só, eu vou para aqueles que os doutrinadores que poderiam ser cobrados em prova mais se atribuem, perfeito? Diz assim, ó: aqui eu coloco qualificadoras pelo resultado. Beleza? Pelos resultados. Até coloquei as disposições que as qualificadoras só atingem os dois últimos artigos, porque está literalmente descrito, né? As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, presta atenção, ó, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre. Então, olha só para você ver, eu largo o bem jurídico feto e vou para a condição gestante. Por quê? Porque se você tem a disposição de ali atribuir isso ao feto, ele já está determinado pelo próprio crime. Mas quando isso resvala na gestante, ó, se ela sofre lesão corporal de natureza grave, eu vou ter o aumento de 1/3. E vai ser essa pena duplicada se por qualquer dessas causas, ou seja, meio empregado ou consequências, resulta-se a morte. Então, olha só o que eu falo. É hipótese de resultado mais grave, qualificando aquilo que originalmente o autor queria. Sai daquele ambiente de querer só o feto e acaba atingindo a gestante, certo? Então, mata o feto, embora também cause lesões graves ou mesmo morte da gestante. Aí, se tiver essa hipótese, aí eu coloco o que é predominante. Eu vou dividir essa infração em duas condutas distintas: aborto mais lesões corporais graves ou aborto mais um homicídio doloso, conforme o caso. Então, veja só. Se eu determinar na prova que aquele que está provocando um aborto, ele vai se sentir, por exemplo, preocupado com a disposição de que todos vão saber que ele praticou esse aborto na gestante e sem ela querer, então resolve matá-la. Opa, eu vou matá-la para eu ficar, por exemplo, oculto desse crime de aborto que ela não quis. Nós estamos tratando de aborto e homicídio. Perfeito? Entenda isso. Como que eu vou ver isso na prova, Everton? Eu vou ver se essa intenção desse indivíduo é dividida, é partilhada, ela é desestruturada somente na conduta do feto morto. Então, é importante pensarmos nisso quando a conduta ela é voltada para o feto e ela, diante dos atos ali realizados, ela gere a lesão corporal, ela gere a morte para
A gestante. Everton, então poderia-se ele atribuir o préter doloso? Bom, não é o que os doutrinadores colocam quando eles se definem que o próprio legislador coloque forma qualificada. Quando ele coloca forma qualificada, ele está dizendo assim, ó, você sabe da possibilidade de interferir fisiologicamente na gestante para alcançar o feto. E quando você faz isso, há a possibilidade de matá-la, há a possibilidade de lesioná-la. Mesmo que você não queira, eu vou te aplicar essa pena específica por conta da morte que você provocou nela, por conta da lesão grave que você provocou nela. Então, eu vou te atribuir especificadamente. Contudo, as condições pré-dolosa se dariam de maneira mais espaçada. Eu quero lesionar, eu quero praticar uma lesão e aquele resultado que eu não previa, que eu não queria que acontecesse, ele acaba acontecendo. E isso, sim, traz um distanciamento muito grande desse outro resultado com aquilo que eu queria. E aí seria pré-doloso, é o caso da lesão corporal seguida de morte, por exemplo. Perfeito? Então, isso traria essa disposição diferenciada, tá? Cuidado, não tem forma qualificada para o autoaborto. Perfeito? Então, cuidado com isso, é importante essas situações. E aí você chega no 128. O 128 ele tem uma importância muito grande para nós pelo seguinte: cuidado com disposições da prova que se estabelecem, por exemplo, né, no fato de esse aborto acontecer, mas ele não ter vínculo com a disposição do crime. Quer ver um exemplo? Aborto natural. Então, imagine que a mãe, né, esteja ali de uma gestação, né, esteja naquele período, uma gestação um pouco mais delicada, 3 a 6 meses, que ela corresponde a não poder realizar atos braçais, de carregamento de peso, de esforço físico, e ela faça ali um exercício, né, vai lá no crossfit, vai lá na musculação, faz exercício que força-se muito peso e acaba provocando um aborto, né? Um aborto natural, um aborto espontâneo. Isso, meus amigos, não se atribui nenhum crime exatamente porque não tem dolo e nós não temos a possibilidade de punir por aborto culposo. Então, não se atribui essa disposição. Cuidado quando tem essa mesma conduta, mas a gestante está fazendo para ter o aborto. Aí você tem que ter muito cuidado, que aí nós entramos para a questão dolosa do crime, tá? Bom, quando falamos de aborto falimentar, né, o aborto humanitário, tem que ser tomado muito cuidado, por quê? Porque aqui, ó, é aborto humanitário. O falimentar, não. O falimentar é aquele que eu aborto porque eu não tenho condições de sustentar aquele filho que vai nascer. Isso é crime. Isso não cabe, esse tipo de motivo, até por conta das circunstâncias de assistencialismo que possuímos. Então, tem que tomar cuidado, porque nesse caso, o humanitário aqui, ele é vinculado ao sentimento, é a dignidade humana de uma mulher que é estuprada. É isso que tem em jogo aqui. Então, nós temos duas disposições. O necessário, que esse é o terapêutico, aquele voltado a parar uma gravidez, porque dentro da disposição do bem jurídico, essa proteção de vida vai ser condicionada à gestante, aquela que gera a vida, pois ela ainda pode se condicionar a gerar e ela já está estabelecida nas disponibilidades da vida. Em contrapartida, aqui você tem que lembrar que dispõe-se pelo médico, ó, por médico. Aí você vai falar assim, Everton, então é importante pensarmos que as atribuições assecuritórias dessa garantia de estado de necessidade, elas se colocam ao médico, isso mesmo, para salvar a gestante, para salvar a vida. Só que você tem que lembrar um detalhe. Isso não obsta que a enfermeira, por exemplo, ela possa muito bem realizar esse tipo de aborto, o que vai fazer com que ela tenha que provar e comprovar que houve o estado de necessidade. No caso do médico, as comprovações vão ser amparadas às condições periciais. Ele é um perito nas atribuições médicas ali de se colocar a interrupção da gravidez, certo? Então isso é muito importante, porque a gente vê pela legislação, né, não colocar isso de forma tão clara. O estado de necessidade ainda é apurado ali. Por exemplo, uma parteira que percebe que ali há uma condição de risco de vida e ela provoca aquele aborto por estado de necessidade, o que ela tem que fazer é demonstrar isso e comprovadamente depois trazer essa condição de estado de necessidade. Bom, você percebe que aqui você tem uma
condição de ação de preceito fundamental, né? Uma ação direta de preceitos fundamentais que analisa a condição constitucional e, de maneira interpretativa, ela faz as suas restrições diante daquilo que é uma garantia, um direito fundamental. E a garantia que aqui se estabeleceu, né, que inclusive ela foi colocada lá no DF, lá no Distrito Federal, pelo STF, analisada, né, essa análise de preceito fundamental, ela é colocada de maneira que eu observo a disposição dessa dignidade da pessoa humana à gestante, da qual ela tem o direito, isso foi estabelecido pelo STF de maneira já consolidada, que quando há um feto anencéfalo, que há a demonstração ali de maneira médica, né, de maneira laboratorial, em exames pormenores que ele colocam essa condição, que essa gestante ela tem o direito de ter um aborto consentido realizado. Então, ela consentir e que faça esse aborto. Ele não é necessário, ele não é vindo do estupro, mas ele é um aborto que vai ser consentido. Diante dessa análise da condição natural da disposição dessa gestante, que vai aquele feto ter ali a sua morte ou instantânea ou com lapso de tempo extremamente curto e doloroso para a disposição dela que quer ter o parto. Então isso pode ser trazido à tona por conta dessa autorização que foi oriunda do ADPF 54, perfeito? Na prova eu não vejo isso cair, mas é importante pensarmos que se lá demonstrar que é um tipo de aborto consentido, contar no enunciado que é tipo de aborto consentido, ele não vai se atribuir a crime. Perfeito? E aí você tem um aborto resultante de estupro. E no caso do aborto resultante de estupro, nós temos uma disposição interessante. Nós tivemos aquele caso lá da menina de 10 anos, que a justiça que determinou aquela condição. Veja só, por quê? Quando fala isso aqui, ó, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. É claro que dentro das condições de capacidade, você vai ter aquela não plena capacidade entre 16 e 18 anos, a qual o juiz vai se atribuir uma atenção àquela condição de consentir ou não esse aborto àquela adolescente. Quando passa a condição do 14 ou 16 anos, traz a condição de relativizar isso aí. Menos de 14 anos, ela tem capacidade considerada nessa condição ali de análise absoluta, né? Que ela não vai ter esse discernimento de consentir ou não, pela análise jurídica, não se estabelecer o que é uma gestação, o que é ter uma criança, o que é ter um feto. E aí é onde o ambiente jurídico se atribui também dessa responsabilidade, desse respaldo, e garante ali que seja uma definição jurídica e ao mesmo tempo representativa, né? Mas para a prova, e aí eu estou só contando esse caso todo exatamente para isso, para a prova, você não pode esquecer que quando falar incapaz, na literalidade você só tem a condição do representante legal. Certo? Então, importante pensarmos que essa disposição é facultativa e aqui é dentro da condição necessária, né, dentro da condição do estado de necessidade. Beleza? Bom, então veja só. Nós, em 1 hora, nós falamos dos crimes contra a vida. E esses crimes contra a vida, que foram aqui falados, eles são aqueles focos que eu atribuo para a prova, que são extremamente cobrados. Por quê? Com exceção do infanticídio, você, como policial militar, e você, futuro policial militar, se ainda não ingressou, vai perceber que são situações, primeiro, de grande vulto, de grande importância no ambiente social. Não é à toa que a polícia hoje tem patrulhas de prevenção ao homicídio, né, patrulhas de prevenção à violência doméstica, né, que vão se atribuir em mais outras vitimizações. Então você sabe que essas circunstâncias, elas têm um poder de impacto na sociedade de grande vulto. Então, a Polícia Militar, ela cobra de você o conhecimento dessa matéria exatamente para não correr o risco de você ingressar na instituição
totalmente a esmo daquilo que está sendo colocado, daquilo que está sendo explicado em relação aos seus registros policiais, em relação à conduta de prender o indivíduo, por qual motivo, autoria, materialidade, certo? Então, fechando as nossas ideias, todas trazidas, eu deixo aqui dicas de estudo. Você que vai fazer a prova oral do CFO por enquanto, você que está se preparando para o CHO, você que está se preparando para o CFS, você que está preparando para o CTSP, não esqueça, o estudo é uma cadência, o estudo é um ritmo. Se você acredita realmente que no final de toda essa labuta do edital, você acreditar mesmo que consegue destrinchá-lo em 1 semana, 2 semanas, você vai perceber que seu cérebro acostumou com tudo, menos com estudar para buscar o resultado que você quer. Então não se esqueça, crie um ritmo, crie uma estrutura de estudo, busque sempre, de alguma forma, estar ligado em algum tema, em alguma aula que o seu edital o coloca. E uma situação dessa é aquelas, né, que a gente sempre busca, né, de nos atualizar e de sempre melhorar nosso conhecimento, que o nosso professor Sandro sempre faz conosco, não é isso mesmo? Através de suas lives no YouTube, através de suas aulas gratuitas. Busque sempre isso, busque esse conhecimento, busque sempre, de certa forma, estudar em momentos que o seu concorrente não está, mas que tem condições de dispor por alguém, como o nosso amigo Sandro. Chega para cá, Sandrão. Chega para cá, meu amigo, satisfação tremenda. Agora eu passo a bola para esse grande amigo meu, chega aqui, eu passo a bola para esse grande amigo meu aqui, que eu tenho certeza que sem ele, isso eu posso dizer, você não passa em nenhum concurso da polícia, viu? Maior número de questões está aqui, ó. Então, se não for com ele, não vai ser comigo, não. Conta a historinha aqui, Santos, sabe qual que é? O cara chega para mim depois e fala assim, nossa, eu fechei sua matéria. E aí, quanto você tirou? 20? Mas o que foi? Não, o português, opa, então peraí. Então, o português é que você tem que meter bronca mesmo, que a minha matéria vai ser só pouquinhas questões. Seja bem-vindo, meu irmão. Um grande abraço para você, satisfação. Tanto, prazer é todo meu aqui. Deixa eu repassar. Essa guerra, né? Vai para o microfone. Vocês vigiam esse microfone aí, hein? Vigia porque... Até logo, senhor. Língua portuguesa. Eu prefiro aí mesmo. Eu prefiro essa bagunça daí, Natália. Vamos lá, gente. Então nós vamos começar a nossa batalha aqui. É uma batalha de 1 hora. Você vai ver alguns detalhezinhos de língua portuguesa. Eu vou trabalhar com a parte chamada sintase. E aí eu resolvi trabalhar com essa sintase porque nós temos 1 hora de aula, vai ser muito útil. Nós somos bem inteligentes em trabalhar algumas questões de tal forma que atinge o aluno. Ou seja, você vai ver 1 hora de sintase, mas ao mesmo tempo vai atingir o aluno. Eu falo sintase, tá? É o jeito errado de falar, porque o jeito bonito mesmo é sintaxe, né? Mas eu falo na linguagem do povão mesmo, sem dar uma de pinduca, né? Mas a verdade é que eu falo na linguagem do povo, de tal forma que você vendo o que eu estou falando, você vai saber, não, todo mundo lá fala assim também, né? Tal de sintase, mas é sintaxe que a gente fala. Eu gostaria que você aprendesse bastante a partir de agora, tá? Nós vamos trabalhar, então, algumas questões relacionadas a predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto. Nós vamos fazer de um jeito que você vai entender. Nós vamos ver mais ou menos aí umas 30 questões, de tal forma que você, aos poucos, vai entender o que eu estou querendo de vocês, tá bom? Eu vou ter 2 minutos para cada questão. Eu espero que esses 2 minutos seja muito bom para vocês entenderem um pouquinho do que é essa tal de sintaxe da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa ela é dividida em várias partes, né? Morfologia, aí tem sintase, semântica, estilística, tem a parte de fonética. Aí, são 5 áreas específicas. Uma das partes maiores que nós temos para o nosso estudo é a tal de sintase. Então, sintaxe, né?
Aí nós vamos começar a partir de agora. Aí você, que a gente imagina que a Semana Militar é para um aluno também que já tem alguma noção, né, de que está estudando por alguma coisa, e aí nós vamos tentar aproveitar bem isso a partir de agora. Vamos tentar aproveitar? Se eu ver qualquer erro no slide aqui, se preocupa que eu conserto escrevendo no pincel, porque às vezes a gente está digitando em casa e a gente não consegue pegar os erros e tudo, aí você não me xinga não, tá bom? Então olha só. Nós temos aqui a sintaxe, né? Aí nós temos aqui, o que é que nós vamos estudar primeiro? Nós vamos ver algumas questões e o que está em vermelho vai ficar bonitinho lá para você. Ana, está dividida a tela, né? Professor e uma tela, ótimo. Está bem nítido, está dando para ver que está em vermelho? Ô, Ana, você, Ana, é 2.0. SLX, você e a Natália. Nós temos aqui, ó, os elogios da diretora aos estudantes. Aí você chega lá na prova e fala bem assim, uai, tô lá fazendo prova e aí cai uma questão dessa. Aí você, puxa vida, eu estudei com o professor Sandro e eu vou ter tranquilidade para fazer, apesar de eu estar gelado. Mas se você estudou comigo essa parte aí, nós vamos te trazer uma certa tranquilidade. Eu vou escrever aqui do lado algumas coisinhas, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Tá dizendo ali que essa parte destacada ali, aí eu vou colocar aqui complemento nominal, tá? Aí, Ana, você fica de olho aí para mim, ó. Complemento nominal. Para pegar a tela aí. Aí você me fala se tá tamanho de letra, se tá bom e tudo mais. Bom, pode descer um pouquinho a escrita? Então, aqui, ó, vou escrever aqui, ó, complemento nominal. Tá bom aqui? Complemento nominal. Aí você tá lá fazendo uma semana militar e eu falo, uai, como é que eu vou aprender complemento nominal? Bom, ali nós temos assim, ó, os elogios da diretora aos estudantes. Você viu que é uma parte de uma construção onde não há exatamente predicado, né? Você tem assim, ó, os elogios da diretora aos estudantes. Eu só fragmentei essa parte para você entender como que funciona. Você viu que está destacado aos estudantes? Ali aos estudantes está dizendo que é complemento nominal. Então eu vou te ensinar aqui, ó, em vermelho o que é um complemento nominal. Vou colocar uma bolinha aqui, ó. O complemento nominal, a ideia é passiva, tá? A ideia que aparece é passiva em relação àquela parte que está destacada. Então, você está lá estudando complemento nominal. Você fala, como é que eu vou saber que é complemento nominal? A ideia é passiva. Vamos ver, ó? Os elogios da diretora aos estudantes. A ideia é passiva. Passou batido ali, tá ótimo, né? Aí você tem, tem outra coisa? Tem. O complemento nominal, ele completa a ideia de um substantivo que tem que ser abstrato. O substantivo é abstrato, tá bom? Será que ali tem, ó, os elogios? Opa, tá vendo? Substantivo abstrato, tem. Tá passando no teste. Qual é a outra ideia que nós temos? O complemento nominal é um termo preposicionado. Tudo bem, gente? É preposicionado. Aí você, opa, isso aqui já me traz uma tranquilidade. Será que isso aqui também tem mais outro bizu? Tem, olha só. O complemento nominal, ele completa a ideia do substantivo abstrato, tá? Vou anotar aqui de novo, só para ficar melhor para você. Aí do adjetivo e do advérbio. Então, sempre isso. Você está lá fazendo prova, você já fica de olho, ó. Complemento nominal, a ideia é passiva, ele só completa substantivo abstrato, o termo é preposicionado e é a ideia de completar substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, e nós vamos entender isso ali agora, olha só. Os elogios da diretora aos estudantes está destacado, não tá? Você notou uma coisa interessante? Aos estudantes sofrem a ação. Eles sofrem a ação de serem elogiados. Tem uma preposição ali, ó, o a. Nesse caso, sofrendo a ação de serem elogiados, nós matamos essa questão aqui, ó. Ideia passiva,
Termo preposicionado completo elogios, que é um substantivo abstrato, isso quer dizer que aquilo ali é complemento nominal. Se você tiver isso aqui no final da minha aula, você vai ter entendido fácil isso. Olha só, número 2, que tem assim, ó, os elogios da diretora aos estudantes. Você viu que na número 1, aos estudantes é que é o termo destacado. Na número 2, o da diretora é que é o termo destacado. Então agora ali está dizendo que é um adjunto adnominal. O que seria esse adjunto adnominal? Bom, eu espero conseguir te ensinar isso aqui de uma forma plena. O adjunto adnominal, a ideia vai ter que mudar um pouquinho, ó. A ideia do adjunto adnominal é uma ideia ativa. Ele completa os dois, tanto substantivo abstrato quanto concreto. Uai, sério? Sério, substantivo abstrato ou substantivo concreto. E aí você tem que ficar esperto, né? Substantivo abstrato e concreto. Bom, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Sim, pode ser preposicionado. Pode ser um termo preposicionado, tá, gente? Então, isso aqui, ó, pode ser que seja um termo preposicionado, mas nem sempre vai ser. Então, nesse caso aqui, eu tenho, então, um termo preposicionado ali, ó, da diretora, tá vendo? Bom, esses elogios da diretora ali, eles vão matar uma questão para nós, sabia? Sabe por quê? Olha só, os elogios da diretora, a ideia que traz ali é ativa ou passiva? Os elogios da diretora, ela está fazendo a ação de elogiar. Se a ideia é ativa, a ideia ali é adjunta de nominal, então, na palavra da diretora. Será que você está conseguindo entender? Eu estou colocando por bizus, ó. Passiva, complemento nominal. Ativa, adjunta de nominal. Substantivo abstrato, complemento nominal. Substantivo abstrato ou concreto, pode ser que seja adjunta de nominal. Agora eu vou até te dar um bizu, tá? Se o substantivo for concreto, aí você já marca adjunta de nominal, tá? Porque aí o substantivo é concreto, nós vamos ver exemplo disso hoje. E nós temos aqui, o termo é preposicionado? Pode ser. Então você traz uma confusão, mas ao mesmo tempo você tira a dúvida nesses bizus. Aí você tem, pode ser um termo preposicionado. Pode ser. Agora, fica de olho. Substantivo concreto, quando completa o substantivo concreto, é adjunta de nominal. Se eu tiver um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, eu já marco ali. Está completando a ideia? Eu já marco complemento nominal. Nós vamos continuar aqui para você entender. Ela chorou muito pela manhã. Aí eu não vou anotar tudo não, tá? Só o necessário. Ela chorou muito pela manhã. Bom, gente, pela manhã aqui, muito pela manhã, você tem uma análise sintática. Você tem ali, ela chorou, tá vendo? Verbo intransitivo. Bom, ela é sujeito, muito é verbo intransitivo, chorou é verbo intransitivo. Muito. Você notou que o muito ali está intensificando o choro? É a quantidade de choro. Isso aí é uma adjunta adverbial na análise sintática, porque o muito ali se constitui em um advérbio de intensidade. Então, nós temos muito, adjunta adverbial. Eu vou ficar de olho nisso para você entender. Pela manhã, locução adverbial. Vamos ver essa diferença aí? Você consegue entender que coisas da prova a gente não ganha recurso? Então, se lá na sua prova eles falassem que pela manhã é adjunta adverbial, você não viu nenhuma resposta melhor, você marca adjunta adverbial e vamos ser felizes. Agora, é claro, né, que você tem ali duas palavras. Quando você tem duas palavras, aí você fica de olho, porque você vai ter, se trouxer uma ideia adverbial, uma locução adverbial. Então, eu vou analisar muito. Por que é adjunta adverbial? Uma palavra. Uma palavra é adjunta adverbial e duas palavras no mínimo. Aí é uma locução adverbial quando isso trouxer a ideia de advérbio. Quer ver? Ela chorou. Qual a intensidade do choro dela? Muito. Em qual horário que foi? Pela manhã, tá vendo? Ali você matou a questão, você fritou a questão aqui. Locução adverbial
pela manhã e muito é adjunta adverbial. Tudo bem, gente? Vamos lá. Nós temos aqui a número 4, olha. Chegamos a casa tristes. Você já aprendeu, né, comigo, que quando você tem a palavra casa, aí você tem que olhar se ela está determinada. Será que ela está determinada ali? Não. Sabe por quê? Tristes não é a qualidade da casa, por isso que não tem crase. Tristes ali é a qualidade de nós. Nós chegamos a casa e estávamos tristes. Então eu vou fazer um quadrinho aqui, é um quadrinho bisurado, né, também. Aí eu vou fazer um quadrinho ali sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto, tá, gente? Então, 3, aí eu vou colocar assim, ó, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, sabendo isso aqui, eu acho que você não vai ter dificuldade sobre essa questão, não. Olha só, você viu ali que é a qualidade do sujeito, que o sujeito é nós? Então, vou colocar assim, ó, Ana é legal. Olha lá, ó, Ana é legal, tá vendo, Ana? Ó, você está imortalizado aqui agora. Ana é legal. Aí você tem Ana, que é o sujeito, você concorda? É verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, você vai ver um predicativo do sujeito. Essa é uma base de língua portuguesa. Depois do verbo de ligação, predicativo do sujeito. Agora, por que isso aqui segue uma sequência de análise sintática? Sujeito se juntou com o verbo de ligação, o verbo de ligação ser e estar principalmente, logo depois eu vou ter uma qualidade do sujeito. Agora, olha a diferença que eu tenho quando eu falo assim, ó, eu acho Ana, tá vendo? Bonita. Eu acho Ana bonita. Aí você tem aqui, ó, eu é o quê? Sujeito, tá vendo? Eu é sujeito. Quando você verificar o verbo achar é transitivo direto. O verbo transitivo direto, pela análise sintática que você já estudou comigo, você vai achar um objeto direto. Tendo um objeto direto, você viu quem é bonita? É Ana. Isso quer dizer que eu tenho predicativo do objeto. Então, aqui eu tenho predicativo do sujeito, porque aqui representa a qualidade do sujeito. E aqui eu tenho predicativo do objeto, porque representa a qualidade do objeto. Será que você está conseguindo entender? Olha o que nós já aprendemos, tanto de coisa, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta adverbial, locução adverbial, e agora nós estamos no predicativo do sujeito. Você viu que ali que tristes não é a qualidade da casa, é a qualidade de nós, mas está subentendido, ó. Nós chegamos à casa e estávamos tristes. O momento que nós chegamos lá, nós estávamos tristes. Será que você conseguiu entender? Vamos lá. Vamos chegar cedo. Vamos chegar cedo. Vamos chegar tem sentido completo, né? A ideia do verbo é intransitivo. Qual o horário que vai chegar? Ali, no caso, você tem cedo, que é uma adjunta adverbial. Aí você mata aquele, né? Adjunta adverbial de tempo, tá vendo? É o horário que se chega. Bom, nós temos ali agora, o menino valente chegou cedo à escola. O menino valente é o sujeito, ele está pedindo uma análise, ó. Tem duas palavras destacadas, o e o valente. Sendo duas palavras destacadas, nós temos então ali, é uma adjunta de nominal, porque está referenciando o menino. Então, no caso, o núcleo do sujeito é menino. Sendo o núcleo do sujeito menino, o é um artigo que, nesse momento, faz o papel de adjunta de nominal. E valente, valente também é uma adjunta de nominal. E por quê? Porque, olha só, você lembra que, para ser adjunta de nominal, a ideia tem que ser ativa? O sujeito ali é ativo, é ele que chegou. Então, ali eu já fico de olho. Adjunta de nominal é um termo que tem a ver com característica, com qualidade, com referência. Nesse caso, não é qualquer menino, é o menino, e ele tem uma qualidade, que ele é valente. Por que não é predicativo de sujeito? Porque não tem verbo ligação, tá vendo? Não tem verbo ligação mesmo não, rapaz.
Tá vendo? A ideia ativa adjunta de nominal. Chegou cedo à escola, eu marquei os dois. O chegou é um verbo intransitivo, porque ele não tem nada nele que peça sentido. Ele por si só já tem sentido. Verbo intransitivo é esse. E o cedo? Cedo é uma adjunta adverbial. A escola é uma locução adverbial de lugar, tá vendo? Mas por que é locução adverbial? Porque tem duas palavras. Tendo duas palavras, locução adverbial. Será que você consegue essa primeira parte entender? Vamos lá, Ana, manda aí, Ana. Vamos lá. A mudança será importante para você. Ana, tem como aumentar um pouquinho o tamanho da letra? Acho que ficou diferente aqui. Não, porque aí vai invadir aqui. Pode voltar lá no normal mesmo. Acho que ficou com letra de tamanho diferente. A mudança será importante para você, mas tá dando para ver aí, né? Tá. Então tá jóia. A mudança será importante para você. Será que você consegue ver ali que o sujeito é a mudança? Será é verbo de ligação? Você consegue enxergar isso? Ó, a mudança será importante para você. Você consegue ver, então, que o importante é um adjetivo? Ele é um predicativo do sujeito? Ali você já completa a ideia, ó. Complemento nominal, porque está ali trazendo a ideia de adjetivo. Se tem adjetivo, eu já frito essa questão. Tudo bem? Ótimo. Vamos para frente? Vamos lá. Ciro ficou chateado. Ciro ficou chateado. Aí no caso, Ciro é o sujeito, ficou é verbo de ligação, tá vendo? Sendo um verbo de ligação, o que vem depois, que é o chateado, predicativo do sujeito, tá vendo? Ciro ficou chateado, predicativo do sujeito, chateado ali, tá vendo? Só que bacana? Vamos lá, nós temos aqui, ó, Ciro ficou, primeiro que o ficou chateado, deu predicativo do sujeito. Agora, o Ciro ficou no parque. Aí você pensa, mas no parque não é predicativo do sujeito, não? Não é qualidade, entendeu? Não sendo qualidade, isso aí é locução adverbial. Não é qualidade? Locução adverbial e pronto. Locução adverbial. Será que você consegue entender esse detalhe? Então quer dizer que eu não posso decorar que verbo de ligação já vai dar predicativo do sujeito, não? Não, depende do sentido do verbo de ligação, né? No caso, ele muda o sentido. Semanticamente, ele vai mudando. Então, ali no caso, não é verbo de ligação. Isso ali é um verbo intransitivo, é a ideia que se tem. Vamos lá. Carla permanece bonita. Aí você tem Carla, sujeito. Permanece é verbo de ligação. Você aprendeu aqui que isso aí vai dar predicativo do sujeito, tá, gente? Aí eu tenho que explicar que não é a Carla aqui do cursinho. Não sei se está assistindo, não, tá, Carla? Mas o marido dela também assiste, aí eu tenho medo, né? Não é você não, Carla. Não fica achando que escrevi para você não, porque senão ele me bate. Aí nem pensar. Vamos lá. Carla permanece ali o tempo todo. Eu quero só te mostrar a diferença. Carla permanece, verbo intransitivo. Não tá pedindo qualidade agora. Então, nesse caso ali, o ali é uma adjunta adverbial, o tempo todo é uma locução adverbial. O ali é adjunta adverbial. O tempo todo é uma locução adverbial. Aí nós matamos essa questão aí todinha. Tá certo, gente? Beleza. Aí vamos lá. Você diminui um tamanho aqui, Ana, que eu acho que cortou ali. Só diminui. Ah, tá certo. Maria correu feliz. Maria é o sujeito, né? O correu ali é um verbo intransitivo. Você viu? Ela correu e estava feliz. Maria correu e estava feliz. Pronto.
Isso quer dizer que você tem ali, nesse momento, um predicativo do sujeito. Mas por quê? O verbo está ali subentendido. Tudo bem, gente? Bom, vamos para frente, Ana, manda aí. A doença deixou-me sem apetite. A doença deixou-me sem apetite. Você vai vir aqui comigo, ó. A doença não é o sujeito? A doença sendo o sujeito, você tem ali, então, o sem apetite, que é, no caso, um predicativo do objeto. E eu vou te explicar por quê. Quem deixa algo, alguém. Quem deixa algo, alguém. Você tem ali, então, um sem apetite que não se refere à doença. É a doença que estava sem apetite? Não, é o me que estava sem apetite. O me é um objeto direto do verbo deixar. Sendo objeto direto do verbo deixar, sem apetite, é a qualidade do me e não da doença. Por isso que esse verbo sendo transitivo direto, você tem o me como objeto direto, e no caso, sem apetite, é um predicativo do objeto. O que é predicativo do objeto? Qualidade do objeto, tá bom? Vamos lá. Ciro ficou no parque. Ciro ficou, tá vendo? No parque. Locução adverbial, acho que repetiu ali. Carla permanece bonita, acho que repetiu ali também, né, cara? Não é problema não, vamos lá. Aí, no caso, essa Carla que eu tô falando não é do magistral, tá, gente? Porque o marido dela é meu superior hierárquico. Aí não é isso não, é outra Carla. É uma que eu namorei lá no Espírito Santo. Carla Peraí. É isso mesmo. Carla permanece bonita. Aí você tem permanece, é verbo de ligação, está pedindo qualidade, predicativo do sujeito, tá vendo? Bom, fizemos castelos de areia. Vê se você consegue, daqui a pouco, né, entender isso aí. Fizemos castelos. Quando você imagina um castelo, você que fica assistindo filme de criança e fala que nem gosta de filme de criança, mas na verdade você gosta, né? Aí você assiste, Natália? Você assiste, Ana? Aqui é Shurek, é melhor mesmo, é muito legal. E vocês vão em festa de criança? É massa, né? Festa de criança também é mó legal. Aí você tem lá assim, ó, fizemos castelos de areia. Você está lá fazendo prova. Como é que você vai saber que é uma adjunta de nominal ou complemento nominal? Castelos de areia. O termo é preposicionado, pode ser qualquer um dos dois. Mas tem um macete aqui, ó. O complemento nominal é só para substantivo abstrato. Nós temos aqui, então, substantivo concreto. Você lembra que eu anotei isso aqui? Vou até colocar em preto aqui, mas não é preto não, tá? É afrodescendente, porque não pode falar mais isso, né? Aí eu coloquei em afrodescendente aqui, ó. Adjunta de nominal. Substantivo concreto é... Quando você pensa num castelo, o que você pensa? Um castelo, que você vai morar, né, com a sua amada. Esse é o sonho, pelo menos, né? Aí você vai salvar ela de um dragão, alguma coisa, e vai morar com ela. Cuidado, tá? Para você não confundir casar com dragão. Vamos continuar. Fizemos castelos de areia. Castelos, então, nós temos ali um substantivo concreto. Substantivo concreto é adjunto adnominal. Nós matamos isso aqui, beleza, gente? Você viu que o de areia é um termo preposicionado, mas quando você pega por esse bizu, você mata. Vamos lá, o professor resolveu-lhe o problema. Eu quero pegar essa palavra lhe, aí eu quero anotar uns detalhezinhos aqui. Sai pra lá, Covid. Já tive, gente. Tô livre desse tempo, pelo menos por enquanto. Vamos lá, e nós temos aqui assim, ó. O professor resolveu... Você está vendo o lhe ali? Então, olha só, gente. O lhe, quando ele trouxer a ideia de posse, ele é adjunta de nominal, tá bom, gente? O lhe, com a ideia de posse, é adjunta de nominal. Será que você consegue destruir isso aqui, ó? O professor resolveu o problema. Você viu? Quem resolve, resolve algo. Resolveu o quê? O lhe. O lhe que é o problema dele.
Você viu que ali o professor resolveu o problema e o problema era de quê? Dele. Vou invadir a área aqui, tá, Natália e Ana. Olha lá, o professor resolveu o problema dele. Resolveu o problema dele é adjunta adnominal. Você está lá fazendo prova, aí de repente cai uma questão com o lhe. Você viu que trouxe a ideia de posse? Se trouxer a ideia de posse, você adjunta adnominal. Tudo bem, gente? Será que você consegue entender esse detalhezinho? Vamos para frente aí mais um pouquinho. Bacana? Vamos lá, Ana. Sérgio quebrou-me o dedo. Então vamos lá. Eu vou falar um negócio aqui depois. Tem um monte de coisa que eu falo que eu tenho que consertar depois, mas ao vivo não tem como consertar. A Natália fica até tensa. Se você não brigou na escola, você não viveu, cara. Fala a verdade, Natália. Se você não sentiu medo de brigar na escola, Ana, você não viveu. Porque brigar, por exemplo, mulher tem uma estratégia só, Natália. Pega o cabelo e protege o cabelo, esfrega a cara no chão e ganha uma briga. Agora o homem, é difícil uma briga, né? Aí você tá lá brigando, de repente você sente uma dor no dedo, tá inchado. Aí você fala, não, eu briguei com o Sérgio quebrou o dedo. O dedo não é meu? Se o dedo é meu, aí eu vou pegar isso aqui também, ó. Então quer dizer que pode ser com o me também, olha lá, ó. Ideia de posse adjunta adnominal. E lá vamos nós. Esta explicação lhe foi útil. Você consegue ver aqui, ó, essa explicação foi útil a ele? Tá vendo? Você consegue ver isso aqui, ó? Essa explicação foi útil a ele. Útil é o quê? Adjetivo. Se o útil é adjetivo, dá uma olhada na setinha. Tá certo? O útil é adjetivo. Se ele é adjetivo, você complementa o nominal. O útil é adjetivo, mete um complemento nominal lá e vamos ser felizes. Será que está ficando fácil? Essa explicação foi útil. O foi é verbo de ligação. Útil é predicativo do sujeito, tá? Útil é predicativo do sujeito. Você viu o predicativo do sujeito? É o qual classe mesmo? Adjetivo. Se é adjetivo, complemento nominal. O professor resolveu-lhe a questão, viu lá? Então, resolveu posse. A questão dele, tá vendo? Objeto indireto ali. Bom, aí olha só. No caso, Natália, volta aí um pouquinho. Você está vendo ali, ó, o professor resolveu-lhe o problema? Apareceu ali, vai lá, Natália. O professor resolveu-lhe a questão. Aqui é na hora da digitação mesmo. Eu vou consertar, depois eu conserto para o magistral. Então, ó, adjunto adnominal. Tá bom? Por quê? Porque o professor resolveu a questão, né? A questão era dele, não era do professor. Indicou posse, matou a questão. Vamos lá. Deu-lhe o livro com amor. Deu-lhe. Quem dá algo a alguém. Você viu ali que o livro é um objeto direto? E o lhe? Deu o livro a ele, tá vendo? No caso aqui, ó, deu o livro a ele. Deu o livro a ele, você matou essa questão aqui. Você fritou essa questão, tá vendo? Então você tem ali, ó, deu-lhe o livro com amor. Você deu o livro a ele. O lhe ali é um objeto indireto. Tudo bem, gente? É um objeto indireto. Bom, acho que ficou fácil de você entender esse detalhe, né? Vamos pegar essa questão aqui e pensar. Por que ela não é adjunta adnominal? Porque não indica posse. Por que ela não é complemento nominal? Porque não tem ideia passiva, substantivo abstrato, termo preposicionado ali para nome. Complemento nominal é nome. Então, eu vou analisar o verbo, um dos termos da oração, termo sintático, tá, gente? É um objeto indireto ali. Quando eu tenho dois objetos, os dois não podem ser iguais. Um tem que ser direto e o outro indireto, tá bom? Nessa construção aí, você fica de olho nisso para mim.
Bom, deu o livro a ela. Deu o livro a ela. Você viu, ó, quem dá algo, que é o livro agora. O livro, então, é um objeto direto. Sendo um objeto direto, o a ela vai virar ali um objeto indireto. Só não pode ter os dois, tá, gente? Não pode ter os dois. Vamos lá. Acariciei-lhe o cabelo com carinho. Acariciei-lhe o cabelo com carinho. Acariciei-lhe o cabelo com carinho. Bom, você viu ali que o acariciou o cabelo dela, tá vendo? Você viu ali que o lhe, quando indica posse, ele é adjunta de nominal. Acariciou o cabelo dela. Sendo o cabelo dela, nós vamos ficar tranquilo em relação a isso aqui, ó. Adjunta de nominal. Tudo bem? Aí eu tenho que saber isso aqui, dominando mesmo, por causa do perigo que são essas questões. São questões extremamente complexas, porque elas exigem um conhecimento do aluno bem chatinho. Vamos lá, pode ir, ô. Ana, nós temos aqui, ó, trabalho longe de casa. Bom, vamos ver ali, ó. Trabalho longe de casa. Vamos ver o que rola. Você viu que o longe é um advérbio de lugar? O longe é advérbio. Eu vou colocar uma setinha aqui só para você entender. Nós já trabalhamos com substantivo abstrato, adjetivo e agora apareceu o que é advérbio. Advérbio, eu já vou ficar de olho, ó. Trabalho longe. Você viu que o longe ali é um advérbio de lugar? Ele indica a distância do meu trabalho. Então, o de casa é um termo preposicionado. A ideia que traz para nós é de advérbio. E aí, nesse caso, eu já marco complemento nominal. Vamos lá? Olha só esse 26, que coisinha mais pesada, ó. A compra do cliente foi aprovada. A compra do cliente foi aprovada. Bom, aí nós temos aqui, ó, a compra do cliente foi aprovada. Ali está dizendo que é uma adjunta de nominal. Vamos fazer um teste? A compra do cliente foi aprovada. O foi ali é um verbo de ligação e ali, no caso, nós temos aprovada como predicativo do sujeito. Você concorda? Aí nós temos assim, ó, a compra do cliente. Não foi o cliente que fez a compra? Você está vendo ali que a ideia da compra dele é uma ideia ativa. Ideia ativa é sempre adjunto adnominal. Ideia ativa você tem que colocar na sua cabeça. Olha, isso aí é adjunto adnominal. Não pode nem brincar com isso aí. Por quê? Porque ele fez a compra. Olha uma outra questão ali. Tenho medo do escuro. Ali está dizendo que é um complemento nominal. Será que com esses macetes aqui a gente consegue entender? Olha só. Tenho medo do escuro. Eu é o sujeito, né? Vamos lá, quem tem algo, aí você tem medo ali como objeto. E você tem do escuro. Dá uma olhada. Olha como é que tem hora que a coisa pega. Os dois termos são preposicionados, ó, aqui aceita. Pode ser ou é. Até aí eu tô com medo. Aí você olha, peraí, mas tem alguma coisa interessante. Eu não consegui identificar se é ativa ou passiva. Tô com medo ainda. Vamos lá? Vamos ficar de olho, ó. Medo é um substantivo abstrato. Pode ser substantivo abstrato nos dois. Problema, né? Vamos tentar entender, gente? Olha só. Medo do escuro. Bom, eu vou ter que ir na ideia ativa ou passiva. Então, não é para você pensar, eu tenho medo do escuro, eu sou ativo. Não, na verdade, você vê ali uma ideia passiva. A ideia que traz para nós é uma ideia passiva, sabia? Aí eu queria que você pensasse, para você ir treinando para a sua prova. Então, você tem uma questão lá assim, ó. Tenho medo do escuro. Você tem medo. Parece uma ideia ativa, entendeu?
Aí, no caso do escuro, é que traz a ideia passiva. Por isso que dá complemento nominal. O do escuro traz essa ideia, que é uma ideia passiva, tá bom? No final das contas, você vê que a construção é passiva. Mas eu queria que você treinasse, você ficasse pensando, uai, mas parece que o escuro que está fazendo tudo ali, né? Mas, na verdade, aquele termo especificamente é passivo. Vamos lá. Tenho carros de madeira. Por que agora eu tenho uma adjunta de nominal? Porque carros é um substantivo concreto. Ó. Esse substantivo, quando for concreto, às vezes o abstrato traz dúvida. Mas quando ele for concreto, você já tem que saber que ali você tem, então, uma ideia de adjunta de nominal. Porque o substantivo, sendo concreto, já dá adjunta de nominal. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Ouvi as críticas dos políticos. Ouvi as críticas dos políticos. Bom, nós temos aqui, ó, eu é o sujeito, né? Quem ouve, ouve algo. As críticas é um objeto direto do verbo ouvir. E dos políticos, é porque é ali que está destacado, né? Dos políticos, o destacado é dos políticos. Aí você tem. Bom, nós vamos ter que saber. Os políticos ali, eles fizeram a crítica ou sofreram as críticas? Está vendo? Na verdade, eles ali, nesse momento, eles fizeram as críticas e não sofreram as críticas. Eles fizeram. Bom, se você tiver uma ideia ativa, você vai lembrar aqui que você tem, então, um adjunto adnominal. Ali ficou tranquilo da gente entender, tá vendo? Vamos lá? Você tem ali agora, eu ouvi as críticas aos políticos. Bom, eu ouvi a crítica aos políticos. Você notou que aos políticos, então, nesse momento eles estão sofrendo as críticas? Alguém fez as críticas aos políticos. Ali o termo é ativo, o termo ativo o termo é passivo. O termo passivo é complemento nominal, é o que nós temos ali para a gente entender esse detalhezinho, que é um detalhe muito importante, é um detalhe que chama a atenção. Eu gostaria que você sempre ficasse de olho nesses detalhezinhos relacionados a isso, porque isso é algo que para nós, né, da língua portuguesa, a gente sabe da importância e que isso cai em prova, tá bom? Vou mudar um pouquinho o foco aqui agora. Eu fiz 30 mesmo, né, Ana? Não passa mais do que isso não, né? Não? Vou botar uma questão aqui agora, que é uma questão de prova, tá, gente? Então agora eu deixei alguns minutos só para a gente fazer umas questões de prova. O que tem caído nas nossas provas, né? Semana militar, prova de polícia. Então nós vamos ver aí o que está caindo nas nossas provas, né? Provas de polícia. Vamos ver aqui. Então, aqui na sala, está na filmagem aqui a Natália e a Ana. E aqui, eu posso agora ter a tela inteira, não, né? Pode? Ah, então, vou desligar esse data show aqui. Vou usar a tela inteira. Ah, outro para ele. Marcelo, eu gosto demais desse cara, viu? Beleza, agora eu posso usar a tela inteira? Eu estou inteiro na tela? Então vamos lá, vou pegar essa questão aqui, ó. Tá bom? Tá bem centralizado, Ana, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu presenciei, tá? Eu falo porque cai nas provas de EAD e tudo, às vezes você não tem todas as questões. Aí você tem aqui, ó. Eu presenciei o assalto ao banco. Aí você tem aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar duas aqui, ó. Ele tem atitude de vencedor. A invenção do telefone. A invenção do telefone. Então, eu vou deixar esses três termos aqui agora, essas três construções. Aí a gente tem uns minutinhos aí. Aí eu quero que a gente analise elas. Tudo bem? Aí você olhando para elas, fala bem assim, cara,
Eu consigo fazer isso. Vamos testar? Vamos lá? Eu vou deixar 1 minuto então, né? Nossa aula permite. Vou deixar 1 minuto para testar, ver se você consegue acertar. O que é isso aqui? O que está destacado? Tá? Aí você não precisa responder exatamente para nós, não precisa mandar a resposta não, mas é só um teste para ver se você consegue entender isso aí. Vai lá, Ana, mantenha o foco lá na questão e vamos ver se esses alunos conseguem responder essas questões aí. E aí? Será que você consegue? Bom, as questões que nós estudamos hoje são locuções adverbiais, tudo bem? Adjuntos adverbiais, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunta de nominal, complemento nominal, foi o que mais nós estudamos. Será que você consegue olhar para essa questão e falar, eu acerto essas 3 aqui? Será que você consegue? Vamos ver? Então, vou fazer a partir de agora, hein? Vamos lá, vou deixar mais 30 segundos e aí eu vou fazer a partir de agora para ver se você consegue mesmo. Vamos lá? Então, ó, eu presenciei o assalto ao banco. Quem é o sujeito? Eu, tá vendo? Vou fazer uma análise sintática completa aqui para ficar bonito, ó. Sujeito. Quem presencia algo, tá vendo? O assalto, então, é um objeto direto. Só que o termo que está destacado é ao banco. E você fala, putz, grilo, eu marquei objeto direto. Na verdade, isso aqui é ao banco, né? Bom, gente, ao banco aí é ativo ou passivo? Ao banco traz a ideia ativa ou passiva? O banco fez o assalto ou sofreu o assalto? Porque olhando por lá parece que é termo ativo. Mas você notou que é um termo passivo? Olha lá, ó. Complemento nominal. Porque o termo aqui é um termo passivo. O banco sofreu a ação de ser assaltado. Você consegue entender isso? Vamos lá. Ele tem atitude de vencedor. Lembra dessa, Natália? Então, olha só. Ele tem atitude de vencedor. Isso aqui tudo está trazendo para nós, ó, atitude é um substantivo abstrato. Então, poderia ser um complemento nominal, uma adjunta de nominal. Mas ele tem atitude de vencedor, o termo é ativo. A construção é toda ativa, caiu no CFO desse ano, é um adjunto adnominal, tá vendo? E nós temos aqui a invenção do telefone. Olha essa, Natália, se caísse lá, olha a dificuldade. A invenção do telefone, você, ai, esse termo é ativo ou passivo? Olha o medo que dá. Bom, gente, a invenção do telefone, você viu que o telefone foi inventado? Ele não se inventou, não, ele foi inventado. O termo é passivo. Complemento nominal, tá vendo? Isso aqui eu preciso que você saiba, que você não dá bobeira, falar, rapaz, trenzinho danado, né? Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Então eu queria só que você analisasse isso aqui primeiro, aí eu vou avançar em mais 3 questões apenas, só para você saber o que a gente está mexendo aqui, para você não dar bobeira mesmo, falar, não dou bobeira. Isso aqui não pode dar bobeira, não. Perdeu essa questão, já era. Deixa eu ver aqui, ó, ao banco, complemento nominal, porque o termo é passivo. Ele tem atitude de vencedor, adjunta de nominal, porque o termo é ativo. A invenção do telefone, o telefone foi inventado, tá vendo? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Eu vou colocar de novo 1, 2, 3, tá? E aí nós vamos fechar praticamente a nossa aula aqui. Vamos lá. Então eu vou inventar algumas questões aqui. Você me fala de acordo com a minha pergunta. Vamos lá?
Olha só, a leitura do livro. A leitura do livro, eu vou marcar aqui, ó, tá bom? Beleza. Avisei da data ao Marcelo. Aí, Marcelo Irã, essa é para você, hein? Marcelo Irã ainda tá aí, Natália? Eu gosto demais desse cara, viu? Vamos lá. Avisei da data. Eu sempre quis, Natália, ter um amigo igual o Marcelo Irã, para quando eu brigasse na escola. Imagina ter um cara desse tamanho para guerrear pela gente, né? Não é legal? Você sai na porrada e fala, meu amigo Marcelo tá chegando aí. Pô, legal demais, mas agora, né, Marcelo? Passou a fase. Eu só tive amigo pequeno, isso aí que eu acho ruim. Vamos lá. O pai avisou ao filho de que não trabalharia hoje. Eu vou ter que escrever aqui, ó. Tá pegando a tela toda, né, Natália? O pai avisou ao filho de que não trabalharia hoje. Bom, aí será que você consegue analisar isso aqui para mim? Você olhar e falar, ó, ao filho de que não trabalharia hoje. Vamos analisar? Então, vamos ver aqui. Você pode até analisar, mas você vai ter que achar assim, se há alguma falha em alguma coisa. Na 1 não tem falha não, mas na 2 e na 3, analisa para mim, ver se tem alguma falha lá que seja importante. Presta muita atenção na tela, tá? Ó, postaram até foto minha lá no CFO Exercício Noite, gente. Estão printando tela, que bacana. Será que dá para a gente analisar isso? Vamos lá? Bom, pegando pela ideia ali, ó, a leitura do livro. A leitura do livro. Bom, a leitura do livro, será que do livro é um complemento nominal ou adjunta de nominal? Olha como é que cai isso e a dificuldade que é. A leitura do livro. Bom, parece que eu fiz a leitura do livro, não parece, Natália? Eu fiz a leitura do livro, parece. Mas, gente, o livro ali, ele se leu ou ele foi lido? Ele foi lido, tá vendo? Isso aqui é um complemento nominal. Ó, a ideia é passiva, tá vendo? Vamos lá. Avisei da data ao Marcelo. Avisei da data... Aqui, ó, da data ao Marcelo. Você está vendo que esses dois termos estão preposicionados e não pode? Quando você tiver isso aqui, ó, o verbo é transitivo direto e indireto. Aí você tem verbo transitivo direto e indireto, vai dar um objeto direto e um objeto indireto. Só que aqui tem dois objetos indiretos, tá vendo? Então, como que seria essa questão? Não existe na língua portuguesa dois objetos iguais. Eu tenho que achar dois objetos diferentes, ó. Avisei da data o Marcelo, aí tá certo. Tá feio, não tá? Mas aí isso aqui vira um objeto direto. Então, isso aqui agora é que tá certo. Aí poderia ser diferente? Avisei ao Marcelo da data. Também poderia ser avisei ao Marcelo da data, aí fica beleza. Tá certo, gente? Vamos lá? Aí nós temos aqui, ó, o pai avisou ao filho. Quem avisa, avisa algo a alguém, tá vendo? Verbo transitivo direto e indireto. Isso aqui é um objeto indireto, só que isso aqui também é um objeto indireto. E qual é o erro que tem aqui? Eu não posso ter dois objetos iguais. Então, nesse caso aqui, você tem um objeto indireto. Aqui, vou transformar em objeto direto. Ó. O pai avisou ao filho que não trabalharia hoje. Aí agora é que está certo isso aqui. Você consegue matar essa questão? Beleza.
Vamos fazer, então, 2 questões agora. Quem acertar, tá bom? Aí você, acertei, professor, ótimo. Aí você está livre. Quem errar tem que pagar 150 polichinelos, Natália. Vamos lá? Então vamos lá, hein, gente? Vamos lá. 150 polichinelos. Quem não pagar vai ficar com a caganeira brava. Você vai ver. Você vai ficar lembrando de mim lá, vai desgraçado, me jogou uma praga, rapaz. Aí vamos lá. Nós temos aqui, então, uma questão só para você marcar isso aqui, ó. Silvinho é um gênio. Você já viu essa questão, né? Silvinho é um gênio. E a número 2 você tem assim, ó. Silvinho acha-se um gênio. Beleza? Tá certo? Olha só, Silvinho acha-se um gênio. Aí, vou colocar aqui, ó. Eu acho Denise, a aeromoça da Latam, bonita. Eu quero saber o que esse termo aqui é. Eu vou te dar 1 minuto para você analisar para mim e vamos ver, né, se você consegue destruir isso aí. Quem acertar não precisa pagar polichinelo, mas quem errar vai ter que pagar polichinelo. Olha lá, gente, que felicidade. Fran tá me assistindo aí, ó. Gente, a Fran anota mesmo, olha só, cara. A Fran anota mesmo, cara. Estou muito feliz, viu, Fran? CFSD magistral, que legal. Nós temos aqui, ó, CFO Exercícios Noite do ano passado, tem gente assistindo. Oi, não é que a imagem fica boa? E o pessoal anota, Natália. Que legal. Olha lá o Ezequiel. Gente, o Ezequiel que está me assistindo. Ezequiel, você é muito feio, cara. Você é casado. Esqueci o nome da sua esposa. A mulher é linda, mas você... Lívia. Natália, você precisa ver, o cara é muito feio, gente. O Ezequiel, mas o Ezequiel casou com a Lívia é uma princesa, mas o Ezequiel é muito feio. Olha lá, o Everton Zói está me assistindo aí também. O Everton, tamo junto. E mais um monte de gente mandando mensagem aqui, não dá para ler. Todas não, mas eu achei legal. Estou anotando tudo aqui, detalhezinhos de língua portuguesa. Olha lá, ó. Tem gente aqui avisando que essa matéria é muito difícil. O Everton está dizendo que está apanhando no online. Vamos lá? Quem acertar esses termos destacados não paga polichinelo. Quem errar, você vai mandar uma foto pagando polichinelo. Tem que acertar os 3, Natália. Natália, manda para mim os 3 aí agora. Você também vai pagar polichinelo. Quero ver agora, Ana. Eu tenho 4 minutos? 4 minutos para resolver tudo, Natália. Natália, esses termos destacados você vai mandar no zap para mim. Natália, se você errar, você vai pagar polichinelo, eu vou tirar foto sua pagando. Marcelo Irã. Marcelo Irã vai me mandar também. Vocês estão achando o quê? Vocês não acham que vocês vão me enganar? Quero ver se vocês acertam. Olha lá, gente, meu amigo Santo. O Santo está assistindo também. Santo, eu gosto demais de você, viu, cara? Sou fã desse cara. Agora eu quero ver, Natália. Você mandou e não pode voltar atrás. Vão lá? Quem não mandar, vai mandar uma foto para mim, pagando polichinelo também. Agora, quem errar, Natália, vai ter que pagar? Vai polichinelo. São quantos polichinelo? 150 polichinelo. Vamos lá? É massa no quartel, tá? Quando você entrar, tem aquele negócio assim, o superior fala bem assim, nós vamos pagar agora 100 polichinelos. O 0 é meu. E o que a tropa fala, Natália? E o resto é nosso. Mas eu sei que o cara tem vontade de falar bem assim, ó. Quando o superior fala, o 0 é meu, o resto também. Vamos lá. Silvinho é um gênio. Ó, você não pode cair em armadilha, não. Você viu que isso aqui é um verbo de ligação? Isso aqui é um predicativo do sujeito, tá?
predicativo do sujeito. Agora, olha isso aqui que trairagem. Silvinho acha-se um gênio. Esse verbo aqui é transitivo direto. O verbo transitivo direto não produz predicativo do sujeito. Sabe por quê? Porque isso aqui é um objeto direto. Um gênio aqui, então, é predicativo do objeto. Só é predicativo do sujeito com verbo de ligação. Quem acha, acha algo. Isso aqui vai te ajudar muito, tá bom? Então, quer dizer que nunca tem predicativo do sujeito com verbo transitivo direto? Não tem jeito. Só dá para fazer a qualidade do objeto, tá vendo? Eu acho Denise, a aeromoça da Latam, bonita. Se eu tirar isso aqui, não faz falta, porque isso aqui é um aposto. Então, se eu falar eu acho Denise bonita, olha lá, ó, eu é o quê? Sujeito. Então, nesse caso aqui, ó, quem acha, acha algo. Isso quer dizer que Denise é um objeto direto. E quem é bonita? Denise, predicativo do objeto. Então, deu 2 predicativos do sujeito e 2 predicativos do objeto, rapaz. Eu tô vendo que alguém vai pagar polichinelo para mim, rapaz. Alguém vai pagar polichinelo para mim. Mandaram e já vão pagar aqui os polichinelos. Tá bom? Já pode começar aí, gente. Manda foto para mim. Pessoal, eu quero muito agradecer a todos vocês pela participação aí. Sempre conta com a gente aí. No que vocês precisarem de língua portuguesa, ó, tô precisando, dá uma moralzinha aí para nós. Fala o que vocês estão precisando pra gente ajudar vocês. Nesse momento de pandemia, eu quero exaltar o magistral, né, porque está fazendo essa aula para ajudar os alunos. Isso aí é um momento muito bom para você estudar, porque enquanto você está estudando, alguém não está, e você está levando vantagem. Beleza, vamos fechar aqui então? Vamos lá, vamos fechar aqui. Lisandra Musi, um beijo para você, Lisandra, acertou tudo. Olá, Ana, fechamos.